Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Estamos chegando aí ao final dessa sequência do livro de Apocalipse, ou da última revelação. E hoje nós trataremos do capítulo 21. Nós já falamos semana passada dos 8 primeiros versos. E hoje nós vamos caminhar do verso 9, adentrando o capítulo 22, indo até o verso de número 5. Então, Apocalipse, capítulo 21, do verso 9 até o verso 5 do capítulo 22. E aí restará ainda mais o final do capítulo 22, se Deus permitir, na volta das férias, aí a gente continua. Mas hoje, capítulo 21, verso 9. Acompanhe a leitura que farei, irmãos. Diz assim, pois, a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 21, verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio de água da vida, ou da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês.
e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Oremos mais uma vez. Pai, bendito seja o teu santo nome. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em adoração, pela tua palavra já ter nos instruído nessa noite, pelo louvor derramado, a contrição diante do Senhor, reconhecendo que precisamos ser achados em paz, sem mácula, e irrepreensíveis diante do Senhor, crescendo em comunhão e santidade. E nesse momento que agora vamos estudar um pouco mais da tua palavra, nós clamamos para que teu Santo Espírito nos ilumine, abra o nosso entendimento, ó Deus, e que apesar de mim mesmo, o Senhor me use para o teu louvor, para o meu próprio bem, para o bem dos meus irmãos e de todos aqueles que nos ouvem. É o que nós clamamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, após o derramar do último flagelo, como nós vimos nos capítulos anteriores, ocorre o chamado juízo final, e depois do juízo final vem o estabelecimento do estado final, novo céu e nova terra versus o largo que arde com fogo e enxofre, que é chamado de segunda morte. Só que um detalhe é importante. No verso 9 que lemos, você vai observar João descrevendo que um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias do quê? Dos últimos 7 flagelos. Aqui é mais uma característica clássica de Apocalipse do paralelismo. Esses últimos flagelos, ou essas taças contendo os últimos flagelos de Deus, já foi descrito lá atrás, capítulo 16, 17. E agora esse mesmo anjo lá do último flagelo, que é o que inicia o juízo final e, consequentemente, toda a estrutura do evento do último dia, é o que fala com ele, apresentando uma realidade pós-juízo final. Nós vemos que, como disse o profeta Daniel, depois desse juízo final, esse estabelecimento do novo céu e da nova terra, ou pós-julgamento, inaugura esse estado final, que nós chamamos de novo céu e nova terra, versus lago que arde com fogo e enxofre, ou, na perspectiva do profeta Daniel, vida eterna ou vergonha e horror eterno. Assim, o capítulo 21 de Apocalipse começa a tratar daquilo que acontecerá depois do fim do primeiro tempo. Nós já vimos isso, que as primeiras coisas já passaram. Estamos agora sendo apresentados para uma realidade depois que esse mundo terminar, depois que o Senhor Jesus voltar, depois que o Senhor Jesus aplicar do seu juízo sobre tudo e todos, fazer a divisão dos seus eleitos para os não eleitos, e inaugurar o novo céu e nova terra, e também esse lago que arde com fogo e enxofre, onde o próprio Satanás, os seus agentes, a morte, o inferno e todos os ímpios serão lançados. Nós vimos então que Deus fará tudo novo. Foi isso que nós vimos no início do capítulo 21. Que Ele consumará a sua aliança com o seu povo e manterá uma nova realidade, agora sem pecado e sem as suas consequências. Nesse paralelismo progressivo, nós vemos então o verso 9 fazer uma conexão lá com os últimos flagelos, capítulo 15 e 16. Que promete mostrar agora ao apóstolo João a noiva. Observe aí o final do verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, os 7 flagelos, falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei quem? A noiva,
Mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. É disso que vai tratar o capítulo 21, do verso 9 até o verso 5 do capítulo 22. A descrição da noiva. Só que para descrever a noiva, ele faz uma analogia com a cidade santa. Aqueles que seguem um óculos de interpretação de Apocalipse, pensam aqui nessa descrição da cidade santa como algo literal. Tem gente já olhando para o espaço esperando um planeta quadradinho. Alguém até já saiu com essa notícia. Olha, a NASA encontrou um planeta quadrado que está vindo rumo à Terra. Conversa fiada. Aqui é só uma analogia. Afinal de contas, ele está mostrando quem? Pessoal do Alzheimer, me ajuda. Ele está falando da noiva. Vem, eu vou te mostrar quem? A noiva. Eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. Aí ele vem e apresenta a cidade. Pois a cidade é uma analogia da descrição da noiva. Não pense na perspectiva literal de uma cidade quadrada, de um país quadrado. São apenas descrições a respeito da noiva. É disso que o texto está falando. Então esses símbolos, eles são maravilhosos e muitas vezes intrigantes, é verdade. Em todo o livro do Apocalipse, João é chamado a ver algo. Vem ver, eu vi isso, eu vi aquilo. Agora ele é chamado a ver a esposa do Cordeiro, a noiva. Então, num momento, ele foi chamado para ver o leão da tribo de Judá. E quando ele olhou, esse leão da tribo de Judá era o que mesmo? Um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. São símbolos. Vem, que eu vou te mostrar o leão, e ele olha, é um cordeiro. Vem, eu vou te mostrar a noiva, e eis que ele olha, é uma analogia de uma cidade. Ele já fez isso. Apocalipse já usou esse mecanismo de símbolos. É só isso que eu quero chamar a sua atenção. Agora, então, lhe é prometido ver a noiva, ver a esposa. E, surpreendentemente, lhe é mostrado uma cidade. Assim, essa porção da última sessão, que vai tratar da noiva, da esposa, ou seja, do lugar da habitação com Deus, ou seja, em características de cidade, a igreja que viverá no céu é agora revelada. Portanto, o texto nos fala sobre as características da igreja celestial, ou, de um modo mais simplista, as características da noiva. Quais são as características da noiva? Antes de entrarmos propriamente nela, eu quero um slide de transição aqui contigo, para te lembrar que, em primeiro lugar, é preciso lembrar que as cenas apresentadas já estão dentro do chamado estado final. Tudo que é tratado aqui no capítulo 21, do verso 9 para frente, refere-se àquilo que foi feito novo. É uma realidade que nós não conhecemos, que já não está mais dentro dessa realidade que nós conhecemos e chamamos de era presente. Aqui agora está apontando para aquilo que há de vir, para as questões posterior ao juízo final e ao estabelecimento final. Como diz o verso 4 aqui do capítulo 21, a parte final diz, porque as primeiras coisas já passaram. Então tente manter a sua visão nessa perspectiva. O foco agora é o que acontece com os crentes, os eleitos. Sobre os ímpios, alguém poderia perguntar, né? Sobre Satanás, seus agentes, já foi dito que eles já foram lançados, juntamente com a morte, o inferno, lá no lago que arde com fogo e enxofre, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isso foi dito lá no capítulo 20, de um modo mais específico, e relembrado aqui no capítulo 21, verso de número 8, quando ele diz: quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre,
a saber, a segunda morte. Então, agora acabou, essa história acabou. Juízo final aconteceu, novo céu, nova terra, lago que arde de fogo e enxofre, todo mundo que não estava inscrito no livro da vida, junto com Satanás, os seus agentes, e a própria morte, o inferno, são lançados nesse lugar, que vão permanecer ali para toda a eternidade em tormento, segundo capítulo 20, e agora o foco é para o céu, é a realidade celestial. É o que vai acontecer depois que Jesus voltar, aplicar o juízo e nos levar a arrebatar definitivamente para o lugar celeste. Então, conforme o verso 27, as tratativas agora são exclusivamente sobre aqueles que venceram. Veja aí o verso 21, capítulo 21, verso 27. Nela, nesse lugar, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente quem? Os inscritos no livro da vida do Cordeiro. É sobre esses, então, que a Perícope vai falar. Sobre aqueles que no início do capítulo 21, no verso 7, vai dizer: ao vencedor, o vencedor, melhor dizendo, herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então agora está tratando daqueles que venceram juntamente com o Cordeiro, cujos nomes estavam escritos no livro da vida, ou seja, vai tratar a respeito da noiva, vai tratar a respeito da esposa do Cordeiro. A primeira característica da noiva, na analogia que ele apresenta da cidade, é que essa noiva será purificada pela graça de Deus. Observe comigo aí, na sequência, quando ele fala que vai mostrar a noiva a esposa, no verso 9, o verso 10 diz que esse anjo transportou João em espírito até uma grande e elevada montanha, mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de quem? Da parte de Deus. E a qual tem a glória de quem? Tem a glória de Deus. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou nas suas cartas dentro das questões teológicas sobre a glorificação é aqui agora apresentada por João como isto. Depois que há o juízo final, o estabelecimento do novo céu, da nova terra, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida serão glorificados. Terão em si a glória do próprio Deus. Por isso que vem da parte de Deus e tem a glória de Deus. Quando você vai lá para Romanos, né, que Paulo sintetiza a chamada ordem salutis, ou a ordem da salvação, então a quem ele amou, a ele predestinou, a ele justificou, os que o justificou, glorificou. Essa ideia final da glorificação só é aplicada nesse momento. Depois da vinda de Cristo, da aplicação do juízo final e da inauguração do novo Estado. Agora sim, os cujos nomes estavam escritos no livro da vida são transformados e glorificados, passam por essa glorificação e agora em si, eles vêm da parte de Deus e têm a própria glória de Deus. A sua aparência é descrita no contexto da cidade como algo purificado, como um jaspe cristalina. Então a sequência aqui que trata da aparência da cidade, que é a analogia da noiva, diz assim: o seu fulgor, verso 11, era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Essa ideia do jaspe cristalina mostra essa ideia da pureza, essa ideia da purificação, que a glória de Deus aplicou sobre a vida de todos aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida. Então a primeira característica da igreja do céu, da igreja celeste, ou da noiva, da esposa do Cordeiro, é que nós não vamos entrar do jeito que nós estamos. Nós vamos entrar lá glorificados, já purificados pelo Senhor, com um novo modo. Lembra que Deus fez tudo novo, inclusive nos transformou para estarmos na sua presença. Então, durante toda a revelação do Apocalipse, fica claro que a igreja ela é preservada, a igreja é dotada, a igreja é enviada, a igreja é mantida em fidelidade pela ação do próprio Deus, é baseada na obra da redenção realizada pelo Cordeiro.
O texto apocalíptico diz que nós fomos lavados no sangue do Cordeiro e, consequentemente, somos purificados por sua graça. Eu evoco aqui o capítulo 12, verso 11, uma vez que nós estamos falando do paralelismo, onde o texto falando a respeito dos eleitos, falando a respeito daqueles que vencerão e que estarão nesse lugar, nesse lugar de habitação com Deus, diz assim o texto de Apocalipse 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Veja que o objetivo ou o motivo da nossa salvação está afirmada no fato de que nós vencemos por causa da obra de Cristo, por causa do sangue de Cristo que nos purifica e nos glorifica. Então, a primeira característica da noiva, da esposa do Cordeiro, nessa analogia, nesse simbolismo com a cidade, é que ela foi purificada. E ela agora transborda de glória, pois ela foi glorificada. Não estamos falando da cidade, estamos falando dos eleitos, estamos falando do povo. Afinal de contas, estamos falando da noiva. Jesus não morreu por uma cidade, Jesus não se sacrificou por uma praça de ouro, Jesus não morreu por um pedaço de terra, mas ele morreu por gente, os seus. E é pelos seus que ele pagou um alto preço para purificar, para deixar esse povo chamado de noiva, de esposa do Cordeiro, purificada e glorificada. A primeira característica, portanto, é essa: nós seremos purificados pela graça de Deus. A segunda característica da noiva, da esposa do Cordeiro, que é apresentada aqui na figura da cidade, é que esta noiva ela será protegida pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Onipotente. Observe aí o verso de número 12. Falando da cidade, como o símbolo diz, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos. Queridos, a cidade, o contexto aqui não pode ser de uma cidade, porque se nós estamos falando do novo céu, da nova terra, por que haveria de ter uma muralha alta e grande, se não tem perigo nenhum? Qual seria a lógica de Deus fazer uma cidade com uma muralha alta, com uma muralha intransponível, se as portas nunca vão fechar? Que logística maluca é essa de construir uma cidade, gastar um dinheirão numa muralha maravilhosa, com portas de pérola, se é de cidade que nós estamos falando? São símbolos que mostram que, na verdade, essa cidade aponta para a noiva, para a esposa, para aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida. E a muralha simboliza que esta noiva será protegida por nada mais, nada menos que o Deus Todo-Poderoso. A igreja, ou seja, a noiva, a esposa do Cordeiro, é apresentada na simbologia de uma cidade fortificada. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, com 12 anjos. E a sequência vai mostrar que essa cidade que aponta para a noiva, na verdade, está revelando que todo o povo de Deus vai ser protegido. Você vê que as 12 portas têm nomes inscritos nessas portas. Quais são os nomes que estão lá? Veja aí verso de número 12. E sobre elas, ou seja, as 12 portas, nomes inscritos que são os nomes de quem? Das 12 tribos dos filhos de Israel. Mais à frente, o verso 14 vai dizer assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes de quem? Dos 12 apóstolos do Cordeiro. A verdade é que a analogia diz que esta noiva, que é protegida, ela é composta tanto pelos crentes do Antigo Testamento, fundamentado no nome dos 12 filhos da tribo de Israel, como da totalidade dos crentes do Novo Testamento, simbolizados aqui no nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Uma outra realidade é que mostra que essa noiva ela é composta de gente de todo lado.
Tem 3 portas para o norte, tem 3 portas para o sul, tem 3 portas para o oeste, 3 portas para o leste. Mostra que essa esposa do Cordeiro, essa noiva, ela constitui eleitos, pessoas que foram, cujos nomes estavam escritos no livro da vida, de todas as partes do mundo. Então refere-se ao norte, ao sul, leste, oeste, e refere-se ao Antigo Testamento e refere-se ao Novo Testamento. A totalidade dos crentes estarão reunidos com o Senhor e serão protegidas pelo Senhor. Nós estaremos seguros pelo poder do Onipotente. Obviamente, irmãos, que muralha é um símbolo, pois a existência de uma muralha literal lá no novo céu, na nova terra, mostraria um perigo iminente, o que não pode acontecer. Nós estamos na presença do Senhor. Porém, o símbolo aponta para uma proteção realizada pelo Deus e Rei Onipotente sobre todos os crentes, de todas as épocas, dos filhos de Israel, dos 12 apóstolos do Cordeiro, representado pelo nome das 12 tribos de Israel, pelos 12 nomes do apóstolo Cordeiro e pela questão dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. É gente de todo povo, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, que agora é feito uma só nação, um só povo, para estar na presença do Senhor. E esse povo não tem mais nenhuma necessidade de se proteger, porque a presença do Onipotente funciona como essa muralha alta e grande, elevada, fortificada para nos proteger. A igreja então será protegida pelos séculos dos séculos sob o reinado de Deus e do Cordeiro. Dá uma olhadinha aqui no capítulo 22, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos, que é um sinônimo para nós, o servirão. Então nós vemos que a presença de Deus, o verso 5 ainda vai dizer isso, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A segunda característica da igreja celestial ou da noiva, desse povo eleito que estará reunido nesse novo céu e nova terra, é que além de ter sido purificado, além de ter sido glorificado, essa igreja ou essa noiva, ela será protegida pelo Deus Todo-Poderoso, ou seja, pelo Onipotente, pelos séculos dos séculos. A terceira característica da igreja celestial, ou da noiva, da esposa, nessa analogia com a cidade, é que esta noiva, essa esposa, na figura da cidade, ela é fundamentada em perfeição. E aqui eu peço a sua licença, porque nós vamos subdividir esse ponto em alguns aspectos. Quando nós olhamos para o capítulo 21, você vai ver que há fundamentos, há portas, há muralha, e aí ele diz que há uma vara de ouro que o anjo está medindo, mostrando que essa cidade é quadrangular. A ideia é que ela é perfeita. Comprimento, largura e altura idênticos, iguais. Final do verso 16 vai dizer, o seu comprimento, largura e altura são iguais. É a ideia da perfeição. E quando você pega as medidas, no verso 16 diz, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Esse 12.000 é mais um número de perfeição. Você vai ver aqui o 12 sendo repetido várias vezes. O nome dos 12 filhos da tribo de Israel, o nome, 12 portas, 12 fundamentos, 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. A cidade tem 12.000 estádios. Esse 12 é simplesmente para apontar a ideia da perfeição. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 portas, 12 fundamentos, 12.000 estádios. São símbolos que apontam que esta igreja será fundamentada em perfeição. Não haverá mais imperfeição nenhuma quando estivermos na presença do Senhor. Então, símbolos e expressões constantes apontam para a perfeição. As medidas e as características da cidade
apontam para essa perfeição. A igreja celeste, ou seja, a noiva do Cordeiro, uma vez purificada, glorificada e protegida pelo seu esposo, estará fundamentada em perfeição. Em que sentido? Primeiro, em perfeição quanto ao número de pessoas. Nós lemos aqui no final do verso 27, que só estarão lá, finalzinho do verso 27, mas, quem vai estar lá? Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ninguém vai faltar, mas ninguém vai entrar de lambuja. Ou você está contado entre os eleitos de Deus, aqueles que durante a vida ouviram do Evangelho da salvação e nele creram, e portanto foram selados com o Espírito Santo, ou você é contado entre aqueles que passaram pelo novo nascimento, que confessaram com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e que creu no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que se entregou a Jesus como seu Senhor e Salvador e viveu uma vida de frutificação segundo as obras que o próprio Cristo espera de você, pois quem ama a Cristo guarda os seus mandamentos. Esses estarão lá no número perfeito, no número exato. Ninguém ficará de fora, mas também ninguém vai ser chamado de última hora. A noiva, ou o número das pessoas que compõem a noiva, fundamentado aqui no simbolismo da analogia da cidade, é um número perfeito. Não vai entrar todos aqueles que nós já vimos, que viveram na prática condenável, na abominação, no engano, mas somente os inscritos no livro da vida. As 12 portas dos filhos de Israel, os 12 fundamentos dos apóstolos do Cordeiro apontam também para a ideia de um número perfeito dos eleitos, tanto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Lembre-se que somente farão parte da igreja celestial os inscritos no livro da vida do Cordeiro, como nós vimos agora no verso 27. Ninguém vai entrar de gaiato, irmãos. Ninguém vai ludibriar o julgamento de Deus. A característica da noiva, a característica da esposa do Cordeiro é que ela é perfeita, ela é fundamentada em perfeição. A primeira subdivisão é que ela é fundamentada em perfeição quanto ao número de pessoas. Você precisa saber se está contado entre os eleitos de Deus ou não. Nós já falamos isso alguns domingos anteriormente. Você precisa estar revestido como eleito e amado de Deus. É possível saber se você foi um eleito de Deus. Os seus frutos vão demonstrar isso. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você tem essa dúvida, irmãos, talvez seja a hora de se prostrar diante do Senhor e buscar com todo o seu coração, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque depois de Jesus voltar não dá tempo mais. A hora de buscar a Deus é agora. Para confirmar se o seu nome já está lá inscrito ou não, antes da fundação do mundo. Porque se não tiver, não tem jeito. Por isso que a salvação não depende de quem quer, de quem corre, mas é do Senhor. Agora, nós temos que chamar esses eleitos. O número dos eleitos ainda não se completou. Isso eu posso dizer com toda certeza. Porque o texto bíblico diz que depois que o número dos eleitos se completar, o que vai acontecer? Jesus voltará. Se Jesus não voltou ainda, é porque o número dos eleitos ainda não completou. Então é hora de pregar, é hora de anunciar. E se você ainda está aí em cima do muro, é hora de você tomar uma decisão por Cristo, assumir um compromisso, para que você seja achado em paz, para que você seja achado sem mácula, para que você seja achado irrepreensível. Para que enquanto nós estamos aguardando essa cidade que virá, ou essa nova realidade que virá, nós estejamos louvando ao Senhor, oferecendo a Ele lábios de louvores, com louvores constantes, uma vida de adoração ao sumo sacerdote que nos abriu um novo caminho para o céu. Então a igreja celestial, os eleitos, a noiva, ela está fundamentada em perfeição quanto ao número de pessoas. Ainda nesse ponto 3, essa noiva ela é fundamentada em perfeição quanto à sua santidade. A realidade
da santidade. As expressões aí no verso 18, acompanhe comigo. A estrutura da muralha, que é sinônimo da estrutura da igreja, que é sinônimo da estrutura da cidade, que é sinônimo da estrutura da esposa do cordeiro. Ela é de jaspe. Também a cidade é de o quê? Ouro puro. Isso não é literal, isso aponta para a pureza, para a santidade. Semelhante a um vidro límpido. Não tem impureza nesse vidro, é cristalino, é o jaspe cristalino. Você olha e vê transparência, é irrepreensibilidade, é santidade, é pureza. A noiva está fundamentada em perfeição quanto à realidade de santidade. Ouro puro, semelhante a vidro límpido. No verso 21, nós temos, de certa forma, a repetição, né? Que é de ouro puro e vidro transparente. Faça aí a comparação do verso 18 com 21. O 18 diz: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro com vidro. Símbolos de pureza, símbolos de santidade. A noiva, a esposa do cordeiro, quando estiver nessa nova realidade do novo céu, da nova terra, ela está fundamentada em perfeição contra a santidade. Não há mancha nenhuma. Não há impureza alguma. É ouro puro. É vidro transparente. Esses são os símbolos que apontam para a santidade dessa igreja. A ideia é que a igreja é sem mancha, sem mácula, sem adulteração, sem impurezas, ou seja, é de ouro puro. Afinal de contas, segundo o texto, na sua fronte está o nome deles. O modo de pensar, o nosso modo de pensar nessa realidade do novo céu, da nova terra, vai ser um modo de pensar de acordo com o padrão santo de Deus. Você pode ficar tranquilo que você não vai ter pensamentos impuros lá. Afinal de contas, você passou pela glorificação. Foi o primeiro ponto que eu te chamei a atenção. Esse Deus vai te proteger. E nessa nova realidade, essa nova cosmovisão, a sua fronte segundo o pensamento de Deus. Os seus pensamentos estão de acordo com o padrão santo de Deus. O modo de pensar será como Deus quer. Ainda nesse terceiro ponto, falando da perfeição, nós vemos que a igreja, a esposa, a noiva, será fundamentada em perfeição quanto à prática da adoração. Existe uma relação aqui que ele vai apresentar do verso 11 em diante, quando ele diz: os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas de toda espécie de pedras preciosas. E quantas pedras preciosas são? Enquanto nós estávamos lendo, você contou? Se não contou, dá uma olhada lá no final do 20. Qual que é a última pedra que aparece aí? A duodécima, que é a ametista, ou seja, são 12. Aí 12, ideia de perfeição. E por que adoração, pastor? Se você fizer uma conexão com o Antigo Testamento, você vai se lembrar que na estola do sumo sacerdote havia o quê? 12 pedras. Que representava cada tribo de Israel. E aquela estola, aquela vestimenta, era usado pelo sumo sacerdote para se adentrar no Santo Santo, ou seja, para apresentar um serviço de litúrgico, um serviço de adoração ao Senhor. Aqui é um símbolo que aponta para o fato de que a igreja será perfeita na sua liturgia, será perfeita no seu culto, na sua adoração. A comunhão de Deus com o seu povo é manifestada em uma adoração constante. O texto diz que não há santuário, pois desfrutaremos da presença do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro conosco. As pedras preciosas que adornam a cidade indicam a relação com o peitoral dos sacerdotes, ou do sumo sacerdote, e com o próprio Santo dos Santos. Se você fizer a pesquisa lá no Antigo Testamento, você verá. Logo, refere-se ao serviço da adoração que a noiva executará. O verso 3, então, diz que os seus servos o servirão. O termo aqui aponta para a liturgia, aponta para a adoração. A terceira característica, então, da noiva, da esposa, dos eleitos, é que eles serão perfeitos.
perfeito em relação ao seu número, perfeito em relação à sua santidade, seu modo de pensar e de agir, e perfeitos em relação à adoração. Servir aqui é sinônimo de liturgia, de adoração. A igreja estará fundamentada numa adoração perfeita, sem santuário, sem sacrifício, porque estará diante de nós o trono do Deus Todo-Poderoso e do próprio Cordeiro, que já fez todo o sacrifício por nós. Além disso, ainda na terceira parte aqui, mais uma subdivisão, a igreja será fundamentada em perfeição quanto ao relacionamento. O fato da glória de Deus nos iluminar e o Cordeiro ser a nossa lâmpada aponta para a realidade de que todo o nosso direcionamento, toda a condução será diretamente transmitido pelo próprio Deus. O nosso modo de andar, o nosso modo de agir. Nós não precisaremos mais da Bíblia, pois o próprio Cordeiro será a nossa lâmpada. Hoje nós precisamos dela, pois lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas lá nessa realidade você não vai precisar dela, porque o Cordeiro estará lá, o Verbo estará, a palavra viva estará conosco. Ele nos direcionará, Ele será a luz, Ele é a nossa lâmpada. Portanto, o meu modo de agir, os meus relacionamentos serão perfeitos. Nós vamos andar juntos com Deus, vamos vê-lo face a face, diz as Escrituras. Logo nessa analogia da cidade, a noiva, a esposa, ou seja, os eleitos, são apresentados como aqueles que têm um relacionamento perfeito com Deus e uns com os outros. Todos os crentes, e aqui ele vai dizer, representantes de todas as nações e reinos, andarão mediante a luz, ou seja, mediante o ensino, direcionamento, a vontade de Deus, em todo o tempo, pois não haverá expediente. Ó, gente, vamos para casa que acabou. Não, não. As portas nunca jamais se fecharão. Não precisaremos nem do sol, nem da lua, porque o dia será constante. A ideia de que o relacionamento será perfeito. Ele brilhará sobre nós e nós reinaremos eternamente com Ele. Portanto, a realidade desse novo céu, nova terra, aponta para uma igreja que foi glorificada, purificada. Uma igreja que é protegida e uma igreja que é fundamentada em perfeição, quanto ao número, quanto à santidade, quanto à adoração e quanto ao relacionamento, inclusive com Deus. Mas ainda existe uma outra característica. A quarta característica da igreja do céu, ou da noiva, simbolizada aqui na figura dessa nova Jerusalém, é que essa igreja ela será suprida em plenitude. Nós nunca mais sentiremos falta de absolutamente nada. Os símbolos continuam e mostram que a nossa vida como igreja celeste, ou como noiva do Cordeiro, será uma vida de plenitude. Ele nos suprirá total e plenamente. Será um suprimento, irmãos, em todos os aspectos. Veja aí. Capítulo 22 diz: então me mostrou o rio, não é qualquer rio, o rio do quê? Da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz o quê? Pastor, não vai dar, só 12 não vai dar. Produz só 12. Mas você já viu que desde o verso 9, 12 é número de perfeição. Não é 12 literal, senão ia dar uma briga daquelas. Imagina. Toda a quantidade de eleitos está lá. Oh, gente, por mês é só 12. Então, entra na fila aí e pega a sua senha. Algum tempo da eternidade você vai comer do fruto. É assim? É óbvio que não. Aqueles que tentam interpretar Apocalipse de modo literal passam vergonha. Porque Apocalipse não é para ser interpretado de modo literal. Mas é um fruto perfeito. Essa é a ideia.
está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o seu nome. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa é a ideia de que a igreja, os eleitos, serão supridos em plenitude. Se você tem necessidade de sede, lá não haverá, pois há um rio da água da vida. Se você tem fome, você não precisa se preocupar com o suprimento de alimento, porque lá tem o fruto da árvore da vida. Se você está preocupado com a sua saúde, pode ficar tranquilo, não precisa pagar plano lá. Porque lá as folhas da árvore da vida são para a cura de todos. Pastor, vou ter que fazer um seguro? Não, não vai precisar de seguro. Porque não haverá nenhum tipo de maldição. Ninguém vai roubar, ninguém vai matar, ninguém vai fazer absolutamente nada que o pecado induzia o povo a fazer. Pastor, e quanto à justiça? Preciso me preocupar? Teremos advogado no céu? Não, não teremos. Porque estará o trono de Deus e do Cordeiro. O fato de estarmos lá com o trono de Deus, ali emana toda a justiça. Não precisaremos disso. Pastor, em relação ao amor, alguém vai ficar lá de vela, vai ficar lá com doendo, como que vai ser esse negócio? Não. Nós contemplaremos o noivo, o esposo, face a face. Teremos uma comunhão plena de amor, supridos pelo Deus que é amor. Então não haverá necessidade de amor. Seremos supridos nisso. Pastor, de sabedoria. Na nossa mente estará o nome dele, o jeito dele pensar, o conhecimento. Tudo que você precisa saber estará já contigo. Pastor, vou ter necessidade ainda de um suprimento emocional? Não. Lá não haverá noite, como sinônimo de trevas, como sinônimo de medo, como sinônimo de escuridão, como sinônimo de trevas, de algo desconhecido, ou como algo que pode te sobressair sem você estar esperando. É tudo claro, é tudo às claras, é tudo transparente, é tudo limpo. Não haverá necessidade de suprir os seus medos, porque a presença de Deus brilhará sobre nós. E pastor, o que eu vou fazer da vida nessa eternidade toda? Não se preocupe com a necessidade de direcionamento, porque o Senhor brilhará sobre você. O próprio Cristo, o Cordeiro, é a lâmpada que direcionar tudo aquilo que você vai fazer, tudo que Ele te conduzir a fazer, e tudo aquilo que você realizar, será direcionado segundo a beleza, a santidade, o poder daquele que reinará pelos séculos dos séculos. Irmãos, é um negócio maravilhoso. Não pense no céu como uma cidade quadrada, com rua de ouro, com um rio no meio. Mas pense no céu como um lugar de harmonia, um lugar de pureza, um lugar de proteção, um lugar de perfeição e um lugar de suprimento pleno em todas as áreas da nossa vida. Pastor, e quanto ao propósito da nossa vida? Isso também será suprido, pois os servos o servirão e o reinarão pelos séculos dos séculos. É assim que termina a perícope no verso 5. O Senhor Deus brilhará sobre eles. Falando que não é sobre a cidade, mas é sobre eles, porque a cidade é só analogia para o povo, para a noiva, para a igreja. O Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Concluindo, irmãos, as primeiras coisas já passaram. Deus fez tudo novo e sua igreja, chamada de noiva, é mostrada na figura de uma cidade santa, representada pelo nome das 12 tribos dos filhos de Israel e pelo nome dos 12 apóstolos do Cordeiro.
purificada, adornada e ataviada, se unirá definitivamente com seu esposo. O cordeiro, como esposo, nos levará para sua casa. Como um homem, no padrão bíblico, ele será a fonte da nossa proteção. Ele será a fonte da nossa provisão. E ele será a fonte da promoção do bem-estar da sua noiva. Ele nos abraçará, ele nos acolherá, ele nos direcionará, ele nos suprirá, ele nos encherá da sua luz, nos acompanhará e liderará para todo o sempre. O cumprimento da promessa será rigorosamente e minuciosamente realizado. Aquele que pagou pelo nosso dote, que preparou a morada, como ele mesmo disse, voltará para nos buscar, para nos arrebatar, como o noivo judeu fazia, para nos levar para o seu reino de justiça e paz. E viveremos felizes para sempre, por toda a eternidade, em pleno e total suprimento na presença daquele que nos amou com um amor sem igual. A esperança será realizada, a promessa será cumprida, a vitória será estabelecida, a união será consumada definitivamente. Essa é a promessa. Mas a pergunta que não deve calar: e enquanto Jesus não volta? Enquanto essa realidade do novo céu, da nova terra, não for aplicada sobre os eleitos, aqueles cujos nomes estão escritos na vida, enquanto estivermos aqui, o que devemos fazer? O final do capítulo 22 vai nos dizer: o noivo diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Enquanto esperamos, irmãos, guardemos as palavras da profecia desse livro. Cumpramos com os propósitos revelados e estabelecidos na palavra do Senhor. Proclamemos o evangelho que saiu vencendo para vencer. Anunciemos em todos os cantos deste mundo que Jesus Cristo já realizou, já consumou o seu plano de salvação e que estamos à procura dos eleitos que ainda faltam. Anuncie a todos os cantos, ou em todos os cantos, em todos os tempos, em todos os lugares, que a redenção já foi realizada em Cristo Jesus. Como ministros do relacionamento, enquanto aguardamos o noivo vir, anunciemos o ministério da reconciliação, que todos se arrependam e creiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não pode ficar aqui de braços cruzados, simplesmente esperando, porque a verdadeira esperança nos coloca em movimento para anunciar que o Rei voltará. O próprio noivo diz: eis que venho sem demora. Só precisa cumprir aquilo que ele mesmo já nos disse. E uma das coisas que precisa cumprir é justamente que o número dos eleitos se complete. Então anuncie, prega, viva a sua vida como reino e como sacerdote. Como diz Pedro, apressando a vinda do Senhor. Que Ele assim nos abençoe.